Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar sobre o tão famoso Dia D. O Dia D, também conhecido como a Invasão da Normandia, ocorreu em 6 de junho de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. Foi a maior operação militar anfíbia da história e marcou o início da libertação da Europa Ocidental da ocupação alemã. O Dia D ocorreu em um contexto crítico da guerra, com várias circunstâncias políticas, militares e estratégicas, influenciando a decisão e execução da invasão da Normandia. Mas antes de falarmos sobre este evento importante da história da Segunda Guerra Mundial, se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva já. Acione o sino das notificações e dê um like neste vídeo. E se este vídeo contribuir significativamente para o seu conhecimento e entendimento histórico, considere contribuir com o nosso canal através desta chave Pix que também estará na descrição do vídeo. Antes do Dia D, o panorama da Segunda Guerra Mundial era este. Em 1944, a Alemanha nazista ainda controlava grande parte da Europa Ocidental, apesar de algumas derrotas significativas no leste, como em Stalingrado, e no norte da África. O fortalecimento das defesas alemãs na Europa exigia uma resposta aliada decisiva para reverter o curso da guerra no oeste. A União Soviética, lutando na frente oriental desde a invasão alemã em 1941, pressionava os aliados ocidentais para abrir uma segunda frente na Europa. Stalin queria aliviar a pressão sobre o Exército Vermelho, que estava enfrentando literalmente o grosso das forças alemãs. Nas conferências de Teherã, novembro-dezembro de 1943, e Casablanca, janeiro de 1943, os líderes aliados decidiram abrir uma segunda frente na Europa Ocidental para dividir as forças alemãs. Em 1944, Hitler e seu alto comando sabiam muito bem que os aliados tentariam invadir a França, só não sabiam onde e quando. Sendo assim, Hitler colocou o competente e ousado marechal de campo Erwin Rommel no comando das forças alemãs na Normandia e no desenvolvimento de fortificações ao longo da muralha do Atlântico para antecipar uma invasão dos aliados. As forças alemãs sob o comando do marechal de campo Erwin Rommel fortificaram a costa atlântica com bunkers, minas terrestres, estacas de aço e outros obstáculos. No entanto, os recursos alemães estavam esticados devido ao combate em várias frentes. Rommel, pela sua liderança das forças alemãs e italianas durante a campanha norte-africana, sedimentou sua reputação como um dos maiores comandantes e estrategistas com tanques de todo o conflito. Foi no comando do Afrika Korps que ele recebeu o apelido que o marca de a Raposa do Deserto. Rommel era respeitado até mesmo por seus adversários. Hitler e a imensa maioria da liderança militar alemã acreditavam fortemente que a invasão aliada ocorreria em Pas de Calais, a área mais estreita do Canal da Mancha e o ponto mais próximo entre o Reino Unido e a França. Esta crença foi reforçada por várias razões. Mas a principal foi a Operação Guarda-Costas, uma série de operações de engodo destinadas a confundir os alemães sobre o local e a data da invasão. Essas operações incluíam falsos movimentos de tropas, transmissões de rádio enganosas e a criação de um exército fictício sob o comando do respeitadíssimo general George Patton, sugerindo uma invasão em Calais. Antes do Dia D, os aliados construíram portos artificiais para garantir o fornecimento de suprimentos após a invasão. Hitler e o seu alto comando alemão concentraram assim uma quantidade significativa de defesas e tropas em Pas de Calais, devido à sua crença, como já referimos no vídeo. A muralha do Atlântico também foi fortemente reforçada nessa área devido a essa crença. Muitas das reservas blindadas e das poderosas divisões Panzer foram mantidas em posições relativamente distantes da Normandia, prontas para serem movidas rapidamente para Pas de Calais quando a invasão começasse. Erwin Rommel, como já citamos, um dos generais mais respeitados da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, desempenhou um papel crucial na defesa da costa francesa contra a esperada invasão aliada. Suas opiniões e ações em relação à invasão da Normandia são bem documentadas e refletem sua perspicácia militar e seu realismo quanto às capacidades alemãs e à força dos aliados. Rommel foi encarregado pelo marechal de campo Gerd von Rundstedt de reforçar a muralha do Atlântico. Ele acreditava que a melhor chance de repelir uma invasão aliada era enfrentar os invasores diretamente nas praias, antes que pudessem estabelecer uma cabeça de ponte. Sob sua supervisão, milhares de minas terrestres, obstáculos antitanques e armadilhas foram instalados ao longo da costa.
Rommel argumentou que as reservas blindadas deveriam ser posicionadas perto das praias, prontas para contra-atacar imediatamente. Isso contrastava com a visão de outros líderes alemães, que preferiam manter as forças móveis em áreas mais afastadas, prontas para uma contraofensiva em larga escala, após a localização precisa da invasão ser conhecida. A Operação Overlord, codinome para a invasão da Normandia, envolveu anos de planejamento meticuloso. A liderança ficou a cargo do general norte-americano Dwight Eisenhower, que foi nomeado comandante supremo das forças aliadas. Antes, porém, do dia D, os aliados primeiramente se preocuparam em alcançar a superioridade aérea sobre praticamente toda a Europa Ocidental, bombardeando ostensivamente as linhas de comunicação, pontes e posições defensivas alemãs para enfraquecer suas defesas e impedir a chegada de eventuais reforços. A invasão para a libertação da França era vista como um raio de esperança para os países ocupados da Europa Ocidental, sinalizando o início da libertação do domínio e da tirania nazista. A operação também simbolizava a unidade e a cooperação entre as nações aliadas, demonstrando um compromisso comum para derrotar um inimigo poderoso, a Alemanha nazista. Para garantir o sucesso da invasão da Normandia, os aliados precisariam de aproximadamente 150 mil homens que seriam transportados em 5.300 embarcações, além de 1.200 tanques e cerca de 12 mil aeronaves para apoiar toda essa gigantesca operação. Também precisariam de grandes divisões de paraquedistas, que saltariam em diferentes posições da Normandia para confundir as defesas inimigas e conquistar pontes importantes para garantir o avanço aliado. O desembarque dos soldados aliados na Normandia começou na noite do dia 5 de junho de 1944, com paraquedistas saltando em diferentes posições. A ação dos paraquedistas foi considerada desorganizada, pois muitos foram mortos pelos alemães, outros caíram em regiões que seus mapas não cobriam, enquanto outros morreriam afogados em pântanos. O grande mérito dessa missão, podemos dizer assim, foi ter criado uma grande confusão entre os nazistas. Enquanto isso, milhares de navios se reuniam na costa da Normandia para o ataque principal. A série espetacular da HBO Band of Brothers, no seu segundo episódio, relata a ação dos paraquedistas da Easy Company no dia D. Se você não assistiu essa série, eu recomendo que assista, vai valer a pena. Embora esperassem uma invasão, os líderes militares alemães acreditavam que os ataques iniciais eram apenas uma tática para confundir. Os oficiais alemães acreditavam que este ataque era uma manobra de engodo e que o verdadeiro e grande ataque aliado aconteceria em Calais. Pouco depois da meia-noite, 3 divisões de militares dos Estados Unidos e do Reino Unido foram transportadas por aviões, com mais de 23 mil militares, que decolaram para atuar nas áreas do ataque às praias. A invasão aliada foi realizada em 5 praias, com seus respectivos codinomes, ao longo da costa da Normandia. Utah, praia atacada principalmente por tropas americanas das 4ª e 90ª Divisões de Infantaria, do 4º Regimento de Cavalaria e do Corpo de Paraquedistas da 82ª e 101ª Divisões aerotransportadas. E essas tropas enfrentaram o 99º Regimento de Granadeiros e parte da 79ª Divisão de Infantaria da Wehrmacht. No desembarque em Utah, a infantaria e os tanques americanos vieram em 4 ondas a partir das 6h30 da manhã. A resistência alemã foi relativamente leve, com poucas baixas aliadas, e os objetivos iniciais foram rapidamente alcançados. Os primeiros desembarques na Praia Gold estavam previstos para as 7h25 devido às diferenças de marés entre esta praia e as dos norte-americanos. A praia foi atacada por tropas britânicas da 50ª Divisão de Infantaria. Apesar de alguma resistência das 300ª, 52ª e 716ª Divisões de Infantaria da Wehrmacht, com cerca de 1.000 baixas aliadas, os objetivos foram alcançados, e as tropas avançaram para o interior. A Praia Juno foi atacada por tropas canadenses. Os objetivos principais da 3ª Divisão de Infantaria Canadense no dia D era cortar a estrada Cambayou, capturar o aeroporto de Carpique a oeste de Caen e formar uma conexão entre as duas praias, de Gold e Sword, tomadas pelos britânicos. A resistência foi forte por parte da 716ª Divisão de Infantaria da Wehrmacht, muito por causa do bombardeio preliminar que não foi tão eficiente assim, e o tempo ruim que atrasou as operações.
Com isso, vários ataques tiveram que ser feitos por pequenas companhias, que conseguiram sim abrir buracos nas linhas alemãs, mas a um custo elevadíssimo, com um alto preço em vidas. Mas mesmo assim os canadenses conseguiram avançar e estabelecer suas posições. A Praia Sword foi atacada por tropas britânicas. A praia estava fortemente minada e coberta de obstáculos. Tomar a Praia de Sword era a responsabilidade do exército britânico, apoiados por paraquedistas da 6ª Divisão Aerotransportada Britânica e por centenas de navios da Marinha Real. A resistência alemã ficou a cargo do 736º Regimento de Infantaria da Wehrmacht e da 21ª Divisão Panzer. O objetivo dos paraquedistas britânicos na noite do dia D era proteger as pontes sobre o rio Orne e o canal de Caen durante a Operação Tonga, bem como destruir canhões e artilharia costeira alemã em Merville-Franceville-Plage, proteger o terreno elevado ao norte de Caen e, se possível, proteger a própria cidade de Caen. Os objetivos foram alcançados, e as forças britânicas avançaram em direção a Caen. Omaha, a praia mais fortemente defendida, foi atribuída à 1ª Divisão de Infantaria e à 29ª Divisão de Infantaria do Exército Americano, que lutaram contra a 352ª Divisão de Infantaria da Wehrmacht. Cercada por encostas rochosas, a praia de Omaha apresentava uma área equivalente a 275 metros de orla. 10 embarcações de desembarque foram inundadas pelo mar agitado antes de chegarem à praia. O enjoo causado pela movimentação do mar assolou as tropas, com muitos morrendo afogados ao desembarcar, devido ao peso dos equipamentos e também pela fraqueza causada pelos enjoos. À medida que os barcos se aproximavam a poucas centenas de metros da costa, eles sofriam com o fogo cada vez mais pesado e intenso das metralhadoras automáticas alemãs. Como Omaha era uma praia aberta com penhascos em volta, os soldados americanos que conseguiam chegar nas praias eram alvo fácil para os alemães. Por causa disso e também pelas minas instaladas, houveram muitas baixas. Estima-se que o número de baixas tenha passado de 2.000, após essa defesa ferrenha, e até um certo ponto inesperada. As forças aliadas conseguiram estabelecer uma cabeça de ponte e seguir com o restante da operação. Vários filmes mostram o desembarque aliado na praia de Omaha, como O Resgate do Soldado Ryan e O Dia Mais Longo. Além de ter livros como Dia D, 6 de junho de 1944, de Stephen Ambrose, que relatam com detalhes a invasão da Normandia. Aliás, este livro eu recomendo a todos que querem entender a fundo o Dia D. O link para você adquirir esta obra-prima da literatura militar estará na descrição do vídeo. Jogos como Company of Heroes, Medal of Honor e Call of Duty simulam bem como foi o desembarque americano em Omaha. Na manhã do dia D, Hitler estava dormindo, e seus assessores estavam relutantes em acordá-lo com a notícia da invasão. Ele só foi informado por volta das 10 horas da manhã. Mesmo assim, Hitler manteve seu ponto de vista sobre a invasão na Normandia, acreditando que um ataque maior ainda estava por vir em outro lugar. Isso contribuiu obviamente para a hesitação e resposta tardia dos reforços alemães, permitindo que as forças aliadas estabelecessem uma cabeça de ponte na Normandia. Portanto, a subestimação da importância do desembarque da Normandia por parte de Hitler e de seu alto comando, junto com a lenta mobilização de tropas de reserva, teve um papel crucial no sucesso inicial da invasão aliada. Rommel estava fora da Normandia no dia da invasão, ele estava visitando sua família na Alemanha. Ele acreditava que o mau tempo impediria qualquer operação anfíbia imediata. De fato, como vimos no vídeo, o mau tempo não impediu, mas limitou a eficácia de algumas ações aliadas. Sua ausência inicial foi sentida e limitou a capacidade alemã de organizar uma resposta imediata e eficaz. Quando Rommel soube da invasão, ele se moveu rapidamente para tentar coordenar uma defesa eficaz. No entanto, a superioridade aérea dos aliados e a falta de reforços imediatos dificultaram significativamente seus esforços. Rommel rapidamente reconheceu a gravidade da situação após o dia D. Ele sabiamente entendeu que, com os aliados estabelecendo uma cabeça de ponte sólida na Normandia, as chances de uma vitória alemã em frear o avanço aliado eram irrisórias ou até inexistentes. Somente depois de alguns dias, alguns dias após o dia D, quando as forças aliadas já estavam em boas posições na Normandia, que Hitler e seu comando começaram a perceber que esta era, de fato, a principal invasão. Esse atraso na resposta alemã,
Como já citamos repetidamente neste e em outros vídeos, foi crucial para o sucesso da invasão aliada e permitiu que as forças aliadas estabelecessem uma presença forte e continuassem a avançar pela França. A invasão da Normandia forçou os alemães a redistribuir suas forças e a reforçar suas defesas internas, enfraquecendo outras frentes e contribuindo para as vitórias dos aliados no leste e no sul da Europa. Como vimos ao longo deste vídeo, após a guerra, ficou claro que a desinformação e o engodo usados pelos aliados foram ações extremamente eficazes. A crença alemã de que a invasão principal ocorreria em Paz de Calais com certeza foi um dos fatores críticos que contribuíram para o sucesso da Operação Overlord e na libertação da Europa Ocidental da tirania e opressão dos nazistas. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. E se você achou que este vídeo contribuiu para o seu conhecimento histórico, considere se puder contribuir com o nosso canal através desta chave Pix que também estará na descrição do vídeo. Desde já, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.